quase meia-noite. Nessa terça, às 20 horas, no Escatologia na Veia. Está preparado? Tá gostando da live? Compartilha com mais alguém. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Fique à vontade para nos acompanhar, tanto no Instagram, nosso grupo do Telegram também está o link aqui embaixo. Escatologia na Veia. Volta pro vídeo. Vamos lá, a Garete colocou aí: pastor, eu fui batizada com 16 anos na Testemunha de Jeová. O senhor acha que devo me batizar novamente? Bom, se você foi batizado por imersão, totalmente sobre as águas, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo é válido, tá? Houve a remissão dos seus pecados, ok? Agora, se não foi este o método, aí eu auxilio que de fato você se batize porque não foi se batizada, ok? Vamos lá. Pastor, quem foi batizado com 11 anos deve se batizar novamente? Não, filho. Se você foi batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisa ser batizado novamente. Ok? Pelo contrário, só se arrependa dos seus pecados dia após dia, né? Pedindo perdão para Jesus, se fortificando, deixando os pecados de lado, indo e não pecando mais. E com certeza naquele grande dia você será achado com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, tá? Amém? É isso aí. Então, quem não é batizado ainda, nos procure, né? Quem fosse batizar aqui em São Paulo, nós vamos marcar o batismo em São Paulo em breve. E no Rio de Janeiro, qualquer coisa ainda vai ser esse mês ainda, tá? Só estamos aguardando a confirmação. Nós estamos esperando a resposta para fazer dia 19 agora. Então entre em contato com a gente enquanto ainda é cedo. Amém? Pra gente colocar o nome na lista. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui então. Vai ser impactante esse estudo que nós vamos fazer agora. E nós vamos começar então pincelando a questão das dispensações, tá? Eu vou explicar para vocês rapidamente o que são as dispensações aqui. Em seguida nós entramos no relógio escatológico. Vamos lá? Vem comigo no Escatologia na Veia. Bom, então nós vamos entender aqui, ó, dispensações, né? Dispensações é um período, um intervalo de tempo em que Deus escolhe, né? Em que Deus reserva e que há uma intervenção divina naquele período e há um terminar de um ciclo e um entrar em outro ciclo, tá? Falando de uma forma bem resumida para que vocês entendam. Vamos colocar aqui um exemplo? Nós tivemos a primeira dispensação, nós temos a dispensação da inocência, né? Que foi o período em que nós tivemos Adão com Eva lá no Éden, enquanto eles ainda não eram inocentes, né? Depois disso nós temos a queda de Adão e automaticamente agora eles têm o período da consciência, né? Que eles passam a ter conhecimento do bem e do mal. Então nós temos o período da consciência. Depois nós temos o período do governo humano, onde o homem começa a se espalhar pela terra e tudo mais, quando nós conhecemos o contexto da Torre de Babel, né? Nimrod e tudo mais. Depois nós temos o contexto patriarcal, onde nós temos os patriarcas, né? Abraão e tudo mais, Abraão, Isaac e Jacó. Aí temos o período da lei, que é instituída através de Moisés. Então a lei dura até a morte de Cristo. Então nós entramos no período da graça, né? Quando nós entramos no período da graça, que é o período que estamos até hoje, depois do período da graça, né? Que Jesus então volta no final da grande tribulação com a igreja para resgatar os 144 mil, nós entramos na última dispensação, que é o milênio, ok? Em que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Consegue entender? Quando você entende esse contexto das dispensações, você praticamente consegue ter a Bíblia resumida na tua mente. Ok? Você consegue ter a Bíblia aqui resumida quando você conhece dispensação por dispensação. Por isso, não desfoca aqui em tudo que eu vou te ensinar aqui, que é fundamental, ok? Nesse período. Vamos lá? A primeira dispensação, nós vemos que cada dispensação, ela tem um ato em que aqueles que estão debaixo da dispensação tomam e automaticamente Deus derrama um juízo sobre estes. Ok? Então nós temos um exemplo. Na dispensação da inocência, que era quando Adão e Eva eram inocentes, eles ouvem o diabo, Satanás, que é a antiga serpente,
comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, e como juízo de Deus, Deus ele pega e expulsa eles do Éden, ok? Então esse foi o juízo de Deus. Então eles estavam no período da dispensação da inocência, então eles perdem a inocência, acabam tendo agora o conhecimento do bem e do mal, e Deus então derrama um juízo sobre eles. Dentre eles, esse juízo, eles foram expulsos do jardim do Éden, ok? Então esse é o juízo da primeira dispensação. O que é importante você entender? Toda dispensação tem um juízo estabelecido por Deus, ok? Se vocês decorarem isso, irmãos, vocês conseguem tirar a Bíblia de cor. Eu desenvolvi métodos de ensinar vocês a palavra de uma forma que vocês consigam guardar no teu coração e consigam andar com as próprias pernas, tá? Esse é o nosso método escatologia na veia de ensinar a palavra, ok? Então, se vocês decorarem essas coisas, vocês conseguem automaticamente decorar a Bíblia de uma forma muito mais fácil, tá? Então, nós temos a primeira dispensação, dispensação da inocência. Então, eles caem, né? No pecado de comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, e como juízo, Deus agora os expulsa do jardim do Éden, ok? Então esse era o juízo. Depois da dispensação da inocência, nós temos a dispensação da consciência, onde o homem passa a ter a consciência do bem e do mal, né? E nós vemos durante o período da consciência, nós temos ali, Deus levanta Noé, durante o período da consciência, e agora Deus manda o juízo. Qual o juízo que Deus manda durante o período de Noé? O juízo que ele mandou foi o dilúvio, porque ele olhou para a terra, não tinha, diante daquela geração, Deus não viu ninguém inocente a não ser Noé, que Deus havia achado ele justo mediante aquela geração, né? Então você percebeu que, mediante aquela geração, a própria Bíblia nos revela que Deus olha para Noé e diz: Noé, eu decidi acabar com a terra, mas eu achei justiça em você mediante a essa geração. Então você vai fazer uma arca e você vai ter um escape. E automaticamente entrou a sua família também junto, ok? Ou seja, mais uma vez comprovando para vocês aquilo que a Bíblia diz, que será como nos dias de Noé, que mediante aos dias de Noé, Deus olhou para a terra em corrupção, mas ele viu Noé era justo. Ou seja, enquanto Noé não construiu a arca, Deus não mandou o dilúvio. Ok? Enquanto Noé não podia estar sã e salvo, Deus não mandou o dilúvio. E assim será conosco também. Por isso ele faz as mesmas bases. Como será nos dias de Noé. Ok? Vocês conseguiram entender então, ó. Vamos lá. Primeira dispensação. Inocência. Vamos lá, escrevam aí. Vamos todo mundo escrever para vocês decorar? Primeira dispensação. Vamos escrever, todo mundo, vai. Primeira dispensação igual inocência. E o juízo que Deus mandou na primeira dispensação igual a expulsão do Éden. Foi isso? Então vamos lá. Primeira dispensação, inocência. Juízo que Deus mandou, expulsão do Éden. Segunda dispensação, vamos lá? Segunda dispensação, consciência. Consciência, segunda dispensação. Juízo que Deus mandou, dilúvio. Esse estudo que nós estamos fazendo hoje é o estudo que você vai... A partir de hoje, vocês terão escatologia na veia como nunca tiveram antes. Eu garanto pra vocês. Será um estudo incrível que nós estamos fazendo aqui. Ok? Que já começamos a fazer. Aleluia. E nós glorificamos a Deus por isso. Vamos lá? Na terceira dispensação, vamos ver se vocês acertam. Nós tivemos a terceira dispensação, né? A terceira dispensação que era o governo humano. E na terceira dispensação do governo humano, Deus mandou um juízo nessa dispensação. Vamos lá, eu vou dar dicas e vocês respondam. Vamos ver como vocês estão de Bíblia, né? Lembra que eles estavam construindo a Torre de Babel? Estavam construindo a Torre de Babel e tudo mais. Aí Deus pegou e viu aquilo ali e falou: não podemos deixar, porque senão eles vão conseguir realizar aquilo que eles querem. Vamos mandar um juízo. E qual foi o juízo que Deus mandou? Vamos lá? Terceira dispensação. Terceira dispensação, governo humano. E o juízo que Deus mandou, qual que foi? Qual que foi?
Embolou as línguas. Perfeito, Rafael. Confusão de línguas. Confusão de línguas. Uau, é isso aí, galera. É isso que eu quero de vocês. Vamos lá? Terceiro, governo humano. No governo humano, então, nós temos, ó, a dispensação. Então, ela dura, né? O governo humano dura de Noé até o Abraão, né? Durante aquele período da ascensão de Noé, depois do dilúvio. Nós temos ali de Noé até Abraão, nós temos o governo humano. E o juízo que Deus mandou foi a confusão de línguas. Ok? Percebe-se que toda dispensação ela tem o juízo estabelecido de Deus? Toda dispensação tem. Tá? Deus é incrível, ele é perfeito. Ok? Deus é perfeito. Toda dispensação tem o juízo. Aí nós vamos agora para a terceira dispensação, para a quarta dispensação, né? Que é a dispensação patriarcal, né? Depois tem os patriarcas, que vai de Abraão, né, até a saída do Egito, né? Porque na saída do Egito nós temos ali Moisés instituindo a lei, né? Então nós temos patriarcado. Nós temos então o início em Abraão, a José e ao Êxodo, né? Lá do Egito. E o juízo que Deus mandou durante o período lá, da finalização, depois que José morre, eles ficam cativos no Egito, ficam escravos no Egito, tá? E esse foi o juízo que Deus mandou. Então, percebe? Toda dispensação tem um juízo estabelecido por Deus. Então, durante o período dos patriarcas, nós temos lá Abraão, que vem instituindo Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois nós temos o José, que depois fica no Egito como governador. Depois que o governador José, ele morre. Aí os faraós, como foram trocando ao longo da história, chegou um faraó que não conhecia José, começou a perseguir os hebreus, oprimi-los, escravizá-los, porque automaticamente também eles tinham completamente se desviado de Deus, até que eles então começaram a clamar a Deus. E então Deus escolhe Moisés para então instituir agora e tirar o povo do Egito, né? Aí nós temos então a próxima dispensação, a quinta dispensação, a dispensação da lei, né? Estabelecida depois dos patriarcas. Nós temos agora Moisés tira o povo do Egito, institui a lei. E a lei dura desde Moisés até a morte de Jesus. Lembra que eu sempre disse para você, a graça começa quando Jesus morre, não quando ele nasce. Jesus nasceu debaixo da lei, ok? E ele instituiu a graça através da sua morte, ok? Então nós temos então, desde Moisés até a morte de Jesus, nós temos o juízo estabelecido. Qual foi o juízo? A perca da nacionalidade de Israel. Lembra que Israel, durante o período romano, Israel praticamente começa a ser destituído e acaba se tornando ali, depois da dispensação que eles saem, né, do Egito. Eles saem do Egito e a partir do momento, toda vez que Israel se desviava de Deus, Deus fazia o quê? Usava uma nação estrangeira para invadir Israel e dispersá-los. Isso aconteceu com o Império Assírio, aconteceu com o Império Babilônico, aconteceu com a Média Pérsia, aconteceu com o Império Grego, aconteceu com o Império Romano. Israel sempre esteve debaixo do jugo de uma outra nação. Consegue entender? A perca da nacionalidade Israel tinha. Ou seja, Israel estava sempre debaixo do jugo de outra nação, né? Essa é a dispensação da lei. E então nós entramos dentro dessa dispensação da lei. Israel sempre debaixo de jugo. Aí Jesus vem e institui então a graça, que é a dispensação que nós nos encontramos hoje quando ele morre. E dentro dessa dispensação da graça, haverá também o juízo. Vamos lá. Só você que tem escatologia na veia, coloca aí, vamos lá? Não, vou pôr na tela depois. Sexta dispensação. A sexta dispensação é a graça. O juízo que Deus vai mandar, qual que é? Qual é o juízo que Deus vai mandar da graça? Responda pra mim. Só você que tem escatologia. Igual a... Qual a dispensação que terá? Vamos lá? Vamos lá? Uau, Júnior! É isso aí, Júnior! Olha lá, ó. Vocês conseguem entender? Então, faz parte do ciclo profético de Deus. Toda dispensação, Deus estabeleceu um juízo, né? Então, na dispensação da graça, o juízo é a grande tribulação.
Você percebe que dentro do contexto, a comparação, por que Deus inclui a dispensação da graça quando chegar o dia do Senhor, né, que é o juízo estabelecido de Deus sobre a nação de Israel, né? Porque eles terão esse juízo estabelecido sobre ele e Deus vai utilizar isso para julgar todos os ímpios da terra, de acordo com a profecia. Deus providenciou um escape, assim como fez com Noé. Por isso que em Mateus 24 ele faz a comparação, que a vinda dele será como foi nos dias de Noé. Ok? Anterior ao dilúvio, as pessoas estavam casando-se, dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio. Então, automaticamente, a mesma comparação. Nós estaremos casando, dando-se em casamento, até que a igreja adentre na arca. A igreja seja tirada da terra. E então Deus vai e manda o juízo da dispensação da graça, que é a grande tribulação. Aleluia! Vocês estão comigo nessa noite? Escatologia na veia. Você vê como a palavra é perfeita? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Dispensação da graça. Então nós temos a dispensação da graça, que ela vai da morte de Jesus até o arrebatamento, né, considerável para aqueles que são salvos, e ou até o final da grande tribulação para aqueles que perderão o arrebatamento. Ok? Mas ainda serão salvos pela misericórdia de Deus debaixo de juízo. Ok? Exatamente isso. Vocês estão comigo ou não? Até aqui conseguiram entender? Dentro dessa questão da dispensação? Então é importante nós entendermos isso. Então nós temos a graça, que ela vai da morte de Jesus até o arrebatamento. Considerável, porque aqueles que estiverem na grande tribulação ainda serão salvos, só que debaixo de juízo. Né? Porque terão que morrer por amor a Cristo, decapitados. Né? Ainda é misericórdia, ainda é graça, tá? Por mais que, né, nós podemos considerar até o juízo como outra dispensação. Poderíamos, mas vamos permanecer assim. Grande tribulação, que é a última semana de Daniel, que são os últimos 7 anos. Gente, entenda uma coisa. Ninguém vai ensinar escatologia pra vocês igual nós ensinamos aqui. Ok? Com esses gráficos pra vocês decorarem. Realmente é algo incrível. Tá? É o que eu digo pra vocês. Coisas que eu demorei muitos anos pra aprender. Através de um gráfico, vocês já saem ensinando. Ok? Vamos lá. Aí nós temos a última dispensação, que é o milênio. Do milênio, que é a última dispensação, nós temos então a 7ª dispensação, que é o milênio. Vamos lá? Quem sabe qual é o juízo que tem depois do milênio? Qual que é o juízo? Já vou escrever aqui, ó. Coloquem aí. Qual que é o juízo que será estabelecido depois do milênio? Coloquem pra mim aí. Qual que é? Qual que é o juízo estabelecido depois do milênio? Escrevam aí pra mim. Vamos lá. Armagedon? Ó, colocou aí, juízo final. Exato, Gabriel. Trono branco. Aí, ó, coloquei pra vocês. Ok? O julgamento do trono branco, que é o último juízo estabelecido por Deus nos revelado. E com base nisso eles serão jogados, né, no juízo final e jogados no lago de fogo e enxofre, né, que é a segunda morte. Ok? Percebes como Deus é perfeito? Toda dispensação tem o juízo estabelecido de Deus. Escrevam aí, ó. Toda dispensação tem um juízo estabelecido. Ok? Toda dispensação, para finalizar a dispensação, tem um juízo estabelecido de Deus. Ok? Todos entenderam isso aqui? Como é incrível? A Bíblia é perfeita. Pois bem, aí nós temos aqui a última dispensação, né? Que é a 7ª que eu mostrei para vocês, que é o quê? O milênio. Que ele é um reinado milenar literal, tá? É um reino milenar literal de 1000 anos, né? Tem outros aí que dizem que na verdade não é 1000 anos, é um tempo longo, o milênio já passou. Isso é tudo heresia, tá? Biblicamente, literalmente é 1000 anos que nós vamos reinar com Cristo na Terra, ok? Durante o período do milênio, o diabo vai estar preso. Aí depois ele será solto por um pouco tempo e será praticamente jogado no lago de fogo e enxofre. Beleza? Aí nós temos o juízo, que é o trono branco. Ok? Juízo, que é o trono branco. Vamos lá. Então, só para resumir, então nós temos as dispensações e cada uma delas tem o seu juízo. Vamos lá? Vamos decorar? Inocência,
consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Irmãos, isso aqui você só vai aprender no ensino de teologia, mas nem desse jeito, tá? Você vai aprender no ensino de teologia ali, malemar e tudo mais, uma faculdade. E aqui no Escatologia na Veia, em uma live você aprende. Uau, uau e uau. Se você decorar isso daqui, você vai conseguir guardar a Bíblia na sua mente, de acordo com as histórias bíblicas. Ok? Vamos lá? Aí dentro desse contexto, vamos colocar um compartilha aqui, porque nós vamos mudar de assunto, vamos continuar, né? Mas vamos dar vamos ir dando um up, né? Então vou colocar um compartilha aqui, enquanto você nos auxilia, enquanto você compartilha, enquanto você deixa seu like, enquanto você contribui com o canal. Nosso Pix tá aqui embaixo, eu coloco um compartilha rapidinho. Tá gostando da live? Compartilha com mais alguém. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Fique à vontade para nos acompanhar, tanto no Instagram, nosso grupo do Telegram também está o link aqui embaixo. Escatologia na Veia. Volta pro... Quase meia-noite. Nessa terça, às 20 horas, no Escatologia na Veia. Está preparado? Vocês perceberam no trailer que eu acabei de colocar aqui pra vocês que ali tá perfeito em seguida, né? O arrebatamento acontecendo e a grande tribulação vindo em seguida. Perceberam? E de fato, tá? O arrebatamento pode acontecer em meio a uma guerra, tá? Em seguida, né? Porque estão vendo em paz e segurança. Repentina destruição acontece, pode ser numa guerra nuclear. E naquele mesmo momento o arrebatamento acontecendo. Ok? Vamos lá, contribua com o canal. Aí, ó, o canal da Pereira dizendo aí, contribuam com mais Pix para que o pastor possa comprar o suco. Exatamente, vamos lá. Auxilie no nosso suquinho aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Aí nós temos aquilo que nós temos, as nossas bases, que eu sempre trouxe para vocês aqui, né? O tempo estabelecido do homem na terra, né? Nós temos, então, todo o ciclo Deus trabalha. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 mergulhos de Naamã, 7 voltas em Jericó, 7 Espíritos de Deus, né? Deus fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou, né? Então nós temos essa variante. Dentro do contexto lá de 2 Pedro 3,8, nós temos o quê? Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, o tempo estabelecido do homem na terra, nesse ciclo de 7 que Deus sempre trabalha, 6.000 anos estabelecidos do homem na terra na questão do cumprimento profético. Depois nós temos o último 1000 ano, que é o milênio, que completamos então 7.000 anos, né? Que é estabelecido do homem na terra contábil, né? Assim como tem 7 dispensações que nós acabamos de ver, exatamente, Vanessa. A Vanessa colocou aí as 7 dispensações. Percebes como Deus é perfeito? Ele revelou essas coisas na palavra e veio nos trazer entendimento ao longo da história. Tanto que ele diz para Daniel, Daniel, sela a palavra da profecia, você não vai entender. Somente quando o povo estiver lá no fim dos tempos, eles vão entender aquilo que eu quis dizer na palavra, na revelação. Ok? Que é o que estamos tendo compreensão nesse exato momento. Aí nós temos o que então? Vamos lá? Ó, de Adão a Abraão, né? Ou seja, da inocência até o patriarcal, né? Nós temos 2.000 anos. Depois nós temos do patriarcal até a finalização da lei, que é quando Jesus morre, nós temos 2.000 anos. Aí nós temos da morte de Jesus, que morreu com 33 anos, até o ano de 2033, nós temos mais 2.000 anos, completando então 6.000 anos. Ou seja, até 2033 completaremos 6.000 anos que estamos praticamente na revelação divina. Depois tem o milênio. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, aí completa 7.000 anos. Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos lá. Escrevam isso aí. 2033, que seria a data final. 2033 seria a data final. Profeticamente seria isso, tá?
Deus pode adiar esse tempo? Pode, porque ele pode tudo, tá? Mas profeticamente, nós contaríamos até 2033. Não é à toa que Jesus morreu com 33 anos. Quando Jesus morre com 33 anos, então, desde a morte dele até o ano de 2033, vai completar 2000 anos que estamos na graça. Consegue entender? Ou seja, tempo perfeito Deus nos deixou. Você percebe que entre dispensações, Deus foi deixando 2000 anos em várias dispensações juntas, mais 2000 anos em várias dispensações juntas e 2000 anos separado somente para a dispensação da graça. Uau! Uau e uau! Que amor é esse? Glória a Deus! Aleluia! Isso é revelação, irmãos! Uau! Uau e uau! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Wagner, seja bem-vindo, Wagner, Escatologia na Veia. Todos reinarão ou só 144? Todos reinarão, filho, toda a igreja. Todos serão. Se caso morra, será ressuscitado. Se não morrer, tem um corpo transformado. E reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Nós seremos reis e sacerdotes, todos nós. Inclusive 144 mil. Porém, os 144 mil estarão em outro patamar, tá? Porque ele é a primícia de Israel para Deus. Tá? Então eles estarão em outra escala. Ok? Vocês estão comigo nessa noite? Então Deus reservou de Adão, que é a dispensação da inocência, até o patriarcado, 2000 anos. Depois reservou da patriarcal até a entrada da graça, mais 2000 anos. Olha o tempo, em várias dispensações. E para a dispensação da graça, 2000 anos. É a maior tempo em uma única dispensação. Porque ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ter arrependimento e serem salvos. Uau! Uau! Eu tô chocado, irmãos. Eu tô chocado. Isso é porque eu não entrei nos gráficos novos agora que eu vou entrar com vocês. Ok? E novamente, eu quero dedicar essa live especial. Dizer pra vocês. Eu quero dar o crédito. Cada contribuição que vocês fizeram desde o início do canal. Que nos fez estarmos aqui, construindo tudo isso aqui pra vocês. Ok? Eu quero dedicar essa live a todos vocês que têm semeado nesse canal. Ok? Eu dedico essa live, que será impactante. Você vai ver o quanto essa live será incrível com esse relógio escatológico que eu desenhei pra vocês. Ok? Essa live será uma das lives mais incríveis que nós fizemos. Ok? Sem dúvidas. Vamos lá. Eu vou entrar no relógio agora, que é novo. Tudo que eu vou mostrar a partir de agora é novo. Tá? Pra vocês, que eu fiz esse desenho. Vocês vão conseguir decorar isso. Irmãos, só não vai entender quem não quiser. Ok? Só continua acreditando em pós-tribulacionismo, em mid-tribulacionismo quem quiser. Ok? Porque com esse relógio aqui que Deus me deu a revelação e eu desenhei pra vocês... Uau, eu tô chocado. Eu tô chocado. É de fato porque chegou no tempo profético. Porque essa revelação, da forma que Deus me revelou aqui agora, não tem nem como explicar, irmãos. É incrível, 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 incrível. Vamos lá? E eu quero dedicar esses próximos gráficos a você que tem escatologia na veia. Eu quero dedicar a todos vocês. Ok? Vamos lá? Vamos pro relógio escatológico agora. Todo mundo entendeu isso aqui, né? O limite, então, do homem na Terra, 6.000 anos. Depois nós vamos pro céu, ficar um período com Jesus nos céus, nas moradas que ele nos foi preparar, né? Quando ele disse, não se turbe o vosso coração, creides em Deus, creides também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu irei vos preparar morada. Onde Jesus foi? Para onde que ele foi? Para o céu. Ele disse, depois que eu ir vos preparar morada, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Ok? Então nós vemos que nós temos a vinda de Jesus para levar a igreja para o céu. Ok? E depois nós voltamos para a terra com Jesus para reinarmos durante o período de 1000 anos. Claramente, a Bíblia é muito clara, tá, irmãos? Só continua na cegueira quem quiser. Amém? Mas Deus não vai ter culpado por inocente. Depois, até o final eu vou contar uma visão que eu tive. Eu não posso nem falar disso agora, porque se eu falar disso agora eu não consigo dar o estudo. Eu não vou nem falar disso agora, porque foi uma das visões mais impactantes que eu tive, porque eu não vou nem falar, não vou nem tocar no assunto agora. Vamos continuar aqui, porque senão eu não vou nem conseguir continuar o estudo. Vamos lá. Vamos lá.
Relógio escatológico, um dos gráficos mais incríveis que eu já fiz. Vamos lá? Nós vamos construir ele, tá? Juntos. Ele começa pouca coisa, nós vamos construindo ele juntos. Ficou incrível. Vamos lá? E me deu muito... Irmãos, me deu tanto trabalho pra fazer isso aqui que vocês nem imaginam, tá? Então vamos lá. Vocês percebem que eu fiz aqui a separação entre as dores de parto, que é a graça, né? Que é o final dos tempos. Nós estamos fazendo a contagem do fim dos tempos. Então nós temos a separação da graça e do juízo estabelecido nessa dispensação da graça. Qual que é o juízo? A grande tribulação. Vocês viram aí que eu separei? Então nós temos aqui a finalização, o azul, que é a graça, e nós temos o vermelho, que é a grande tribulação. Todo mundo tá entendendo aí? Vamos lá, respondam pra mim se vocês entenderam aí. Quero agradecer, muito obrigado. Quem foi? A Renata. Renata, muito obrigado, Renata, por reconhecer o nosso trabalho e fazer com que nós estejamos aqui mais vezes na Escatologia na Veia. Muito obrigado, Renata. Glória a Deus. Muito obrigado, Renata. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos lá. Vocês conseguiram entender aqui, então? Nós temos metade ali vermelha, que é a grande tribulação, e metade que é a graça. Estão vendo aí? Todo mundo tá enxergando? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Comentem pra mim aí, vamos lá, vamos lá. Aí eu vou dar um foco aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui. Vocês estão vendo que tá em números romanos, né? Do horário certinho aqui no número romano. Ó, então nós temos aqui 12, né? Ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Todos estão entendendo, né? Vamos lá. Nós vamos construir juntos, né? Vocês estão vendo aqui nesse tempo que tá marcado aqui, ó? Nessa setinha aqui, ó? Tá marcando aqui, ó? Qual horário que tá marcando aqui? Respondam pra mim aí. Qual horário que o ponteiro tá marcando? Vamos ver se vocês sabem ler romanos, né? Em horário romano. Vamos lá. Qual o tempo que tá marcando aqui? Respondam pra mim. Vamos lá. Agência CM colocou aí, ó. A paz, pastor Tiago. Pelos estudos, na sua opinião, em que ano o anticristo já estaria eleito como líder mundial? Maranata. Segura a sua pergunta aí que nós vamos responder nessa live aqui, nesse estudo agora. Vocês vão ficar impactados, ok? Então vamos lá. Então aqui tá 10 para meia-noite, né? Vocês estão vendo que aqui dentro desse período nós temos o finzinho do tempo ali, que é as dores de parto. Que foi que eu selecionei aqui. Estão vendo? Ó? 10 para meia-noite, que é um tempo considerável como dores de parto. Todo mundo tá vendo ali? Ou seja, em 10 para meia-noite, que é o período que eu considero que estamos, lembra que no relógio escatológico da galera aí, eles ficam colocando que falta não sei quantos segundos para meia-noite, não sei quantos não sei o quê? Nós temos o nosso próprio relógio a partir de agora. Ok? Que nós vamos controlar profeticamente, para não estarmos perdidos. Não é à toa que Deus nos deu um horário. Deus nos falou, né? Que era quando tava dando meia-noite, ouviu-se um clamor dizendo que o noivo estava vindo. Ok? Então, isso é profético que Deus está fazendo conosco aqui, tá? Essa revelação desse relógio é profética para nós, tá? Ninguém tem isso daqui, tá, gente? Isso foi uma revelação que Deus deu e eu fiz o desenho para vocês. Pois bem, o que nós temos nesse meio termo, então, nesse período das dores de parto aqui onde vocês vêm, ó? Vou dar um zoom aqui pra vocês enxergarem. Ó, estão vendo aqui? Agora vocês estão enxergando bem, né, ó? Dores de parto. Estão vendo, ó? Dores de parto, ó. Então nós temos 10 para meia-noite, nós temos o período das dores de parto. Se eu for enumerar isso daqui, eu enumero com base no tempo em que eu estou. Em que ano nós estamos? 2023. Então eu enumero a partir de 2023. Vamos lá? Datação. Olha aí, ó. Agora eu coloquei algumas datas. Estamos construindo o relógio junto. Olha isso aqui que incrível. Aí nós temos o que então? Lembra do tempo limite da graça que eu coloquei pra vocês? Qual que é o tempo limite? 2033. Nós colocamos como tempo limite. Lembra lá? Jesus morreu com 33 anos. 2000 anos da graça nós vamos completar em 2033. Ou seja, de 2023 a 2033, nós estamos entre esse período das dores de parto.
Todos estão entendendo? Aí, tecnicamente, depois das dores de parto, nós temos o quê? 2033, início da grande tribulação, durante o período de 7 anos. Aí nós temos 1 ano de grande tribulação, 2 anos. A partir daqui eu comecei a contar por ano, tá? Cada número eu contei 1 ano. Vamos lá? Ó, então aqui, ó. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos de grande tribulação. Ou seja, 2040 tecnicamente terminaria a grande tribulação. Todos estão entendendo isso aqui? Ou seja, então nós estamos fazendo a contagem do tempo a partir do ano que estamos. A partir do momento que nós passamos para 2024, nós estamos mais perto do ano 2033. Todos estão entendendo? Aí vocês se lembram? Vamos lá. Dores de parto, ó. Que é esse tempo que nós estamos. Ou seja, até o tempo que nós estamos agora, até chegarmos a 2033, nós estamos no período das dores de parto. Ok? Vamos construindo o relógio junto aqui, que vocês vão entender. Dentro desse período nós vamos ver o quê? O que nós teremos, ó? Precisa acontecer o quê? Dentro do período das dores de parto, precisa acontecer o avivamento. Dentro desse período. Dentro desse intervalo de dores de parto, precisa acontecer o avivamento. Ok? Dentro desse período de dores de parto, precisa acontecer, então, o avivamento. Depois do avivamento, tem um outro evento que tem que acontecer. Qual o evento que tem que acontecer depois do avivamento? O arrebatamento. Ok? Percebe-se, então? Dentro das dores de parto, nesse ciclo da graça, tem que acontecer o arrebatamento. Ok? E dentro desse contexto das dores de parto, que nós temos aqui as dores de parto, ó, pessoal, não fica chutando coisas, estuda. Se você não quiser estudar, saia do canal. Ok? Não fica chutando aí. Você tá, nem começamos o estudo, já estão aí. Não, é essa data, não é aquela. Guarda sua opinião pra você até o final do estudo. Ok? Guarda sua opinião aí, pra não perder o foco aqui. Ok? Até o final do estudo você guarda. Depois você continua pensando o que você quiser. Beleza? Vamos lá. Aí nós temos o quê? O arrebatamento acontecendo, né? Aí dentro desse contexto das dores de parto, nós temos o contexto em que Mateus me revela os sinais que acontecem dentro do contexto das dores de parto. Nós temos o quê? Mateus 24, do 6 ao 8, né? Nós temos o quê? O que ele diz aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês lerem junto comigo, ó. Mateus 24, que é o contexto das dores de parto. Ele tem o quê, ó? Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, não fiquem perturbados. Por quê? Porque forçoso é que assim aconteça, ou mistério que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Consegue entender? Ou seja, tudo que nós vemos acontecendo aqui nas dores de parto, esse contexto que nós estamos vivendo hoje, mundial, se aplica às dores de parto, sim ou não? Respondam para mim. Vamos lá. Respondam aí. Esse contexto que nós vivemos hoje, o contexto que nós vivemos hoje, ele corresponde às dores de parto? Nós estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerras? Estamos vendo nação se levantando contra nação? Reino contra reino? Estamos vendo fomes em vários lugares, terremotos em vários lugares, um exemplo quando surgiu agora na Turquia? Percebe o que está acontecendo? Deixa eu ver o que a Gisele está falando. Gisele, obrigado por contribuir com o canal e fazer que estejamos aqui mais vezes. Deus foi muito misericordioso conosco por nos dar tamanha revelação, Pastor Tiago. Obrigada por nos ensinar. Eu que agradeço a vida de cada um de vocês, ok? Então vocês percebem que o cenário que vivemos hoje é o cenário das dores de parto, correspondente com a graça. Porque tudo isso daqui acontece dentro da graça ainda, as dores de parto. Consegue entender? Vamos lá, nós estamos construindo aqui. Lembrando que a última semana de Daniel, que é os 7 anos da grande tribulação, é essa parte aqui vermelha. Todos estão entendendo? Aí, ó o Jarderson. Já estamos na última semana. Você tá, eu não, tá, filho? Eu não tô, não. Eu tô na graça ainda. Ok? Está desenhado aqui, Jarderson. Pelo amor de Deus, né, filho? Pelo amor de Deus, tá desenhado, você não entendeu ainda? Vamos lá.
Então, no período da graça, é as dores de parto. A última semana de Daniel, que é a grande tribulação, só acontece depois de um ciclo. Vamos entender isso aqui, vamos lá. Ou seja, compatível com guerras e rumores de guerras, lembra do conflito que nós vimos lá de Daniel 8? Nós temos os conflitos mundiais acontecendo. Lembra, ó? Então nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e provavelmente o que nós estamos vendo agora, dentro desse rumor de guerra e rumor de guerra, aqui que diz em Mateus 24, nós temos as duas guerras mundiais que aconteceu, e nós temos a Terceira Guerra Mundial que ainda vai acontecer. Ou que já está acontecendo, na verdade, né? Vamos entender isso daqui para frente. Entre o conflito do bode e do carneiro. Vocês estão comigo ou não? Aí deste conflito, depois da Terceira Guerra Mundial, é onde sai o chifre pequeno. Porque provavelmente dentro dessa Terceira Guerra é que o anticristo vem e derruba quem? Derruba 3 reis. Institui, então, um falso acordo de paz. Por isso que eu coloquei aqui, ó, uma pomba vermelha. Por quê? Porque o acordo ele é falso. Vocês estão comigo nessa noite? Nós estamos construindo junto o relógio. Olha isso daqui. Olha que incrível. Vamos lá? Ó. Aí nós temos o quê? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e provavelmente estamos presenciando o início da Terceira Guerra Mundial, que é de onde vai sair o chifre pequeno que derruba automaticamente esses 3 reis. Vocês estão comigo? Ou seja, a partir do momento que vem essa pomba vermelha aqui, a pomba vermelha representa o quê? Respondam pra mim. A pomba vermelha representa o quê? Respondam aí. Vamos lá? Pomba vermelha representa o quê? Respondam pra mim. A pomba vermelha representa o quê? Respondam aí. Falso acordo de paz. Ou seja, a pomba vermelha, na verdade, ela representa então o quê? O início da última semana de Daniel, que é a grande tribulação. Coloquei ela aqui em cima agora, ó. Tá vendo? Ó. Por quê? Porque a partir do momento que você tá entendendo como Deus é perfeito, ó, a graça. Então tem a graça, dores de parto com guerra, rumores de guerras, terremotos, né? Tudo isso acontecendo, fomes, tudo isso são sinais. Aí nós temos a Terceira Guerra Mundial, que é onde vem derruba 3 reis, para gerar o acordo de paz da última semana de Daniel. Aí então começa a última semana de Daniel. Consegue entender? Ou seja, nesse meio termo aqui, é que nós veríamos isso daqui acontecendo, que é o arrebatamento da igreja. Enquanto todo mundo estiver dizendo paz e segurança, eis que eles sobrevirão repentina destruição. Aí ele vem com o falso acordo de paz, depois de derrubar 3 reis, institui a última semana de Daniel, que é o período da grande tribulação. Mas a igreja já foi arrebatada. Tá vendo aqui a colheita geral? E o incrível é que dentro desse relógio aqui que eu fiz, Deus ele encaixou perfeitamente as 3 fases da colheita que falta. Lembra? Primícia já aconteceu, quando Jesus é a primícia dos que dormem, foi arrebatado. Está do lado de Deus, a destra dele agora no trono dele. Nós aguardamos a colheita geral, que é o arrebatamento. Nós aguardamos, né? Aí então, dentro desse contexto da grande tribulação, nós temos o quê? Ó, nós temos os 3 pilares do anticristo. Qual que é os 3 pilares? Único governo, única moeda e única religião. Então isso daqui é instituído na última semana de Daniel, após o acordo de paz. Mas nós percebemos que tudo isso daqui já está sendo preparado. Por isso que entra aquilo que nós vimos agora nessas matérias anteriores, a ruína do dólar, para eles conseguirem conduzir uma única moeda global. Estão comigo? Única religião, o ecumenismo que já estão fazendo. E um único governo, que provavelmente será o último pilar a ser estabilizado.
quando houver uma unificação das nações. No finalzinho ali, no acréscimo, para a igreja ser arrebatada, eles começam a efetuar o único governo mundial. Estão comigo? Aí dentro desse governo mundial, dos 3 pilares do anticristo, né? Da última semana de Daniel, do falso acordo de paz, nós temos o quê? A abertura dos selos do Apocalipse, os 7 selos que são abertos, ó. 7 selos. Não tem muito nem o que falar disso aqui que nós já estudamos aqui. Tem tudo isso daqui no canal, tá? Cada um depois estuda. Depois dos 7 selos nós temos o quê? Depois dos 7 selos nós temos a quebra do pacto na metade da semana. Lembra que o anticristo faz um pacto principalmente com Israel? Quando chega na metade da semana, ele quebra o pacto. Aí nós temos uma colheita sendo efetuada nesse período. Qual que é a colheita que será efetuada na grande tribulação? Os espigas, que são aqueles que morrem. Ó, os espigas são aqueles que morrem decapitados e vão para baixo do altar de Deus no céu. Os espigas. Então, na metade da grande tribulação, o anticristo, a besta do anticristo, né, o império dele, ó, ele quebra o pacto e adentra no templo em Israel. Ok? Adentra no templo em Israel, quebrando o pacto da aliança, na metade da grande tribulação. E então os espigas são decapitados. E eles vão para baixo do altar de Deus. Isso na metade da grande tribulação. Aí nós temos o quê? Dentro desse período de grande tribulação e juízo, nós temos o quê? Nós temos as trombetas sendo tocadas. As trombetas sendo tocadas dentro desse período. As 7 trombetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombetas. E nós temos o quê? As 7 taças sendo derramadas. Até o final da grande tribulação. Que será o período mais difícil da humanidade. Onde o próprio Deus vai estar derramando as taças sobre a terra. E aí, no final da grande tribulação, ainda falta uma colheita acontecer. Qual que é a colheita que falta? Só você que tem escatologia na veia, bota aí pra gente, vai. Escreve aí. Você que tem escatologia na veia, escreva aí. Coloque aí, hein? Vamos lá? Qual a última colheita que falta? Então, primícia já foi, quando Jesus subiu. Colheita geral já foi, o arrebatamento. Respiga já foi na metade da grande tribulação, que vai, né? Foi que eu digo porque já aconteceu. Depois tem a última colheita. Qual que é? 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, que são os 4 cantos, que é a colheita que falta. Uau! Uau! E uau! Olha que incrível esse relógio! Meu Deus! Uau! 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 E uau! Vocês perceberam isso aqui? Perceberam isso aqui? Então, todas as colheitas estão aqui, ó. A primícia já foi, né? Aí nós temos o arrebatamento acontecendo ainda na graça. As outras 2 colheitas acontecendo na grande tribulação. Os espigas que morrem decapitados vão para baixo do altar de Deus, descansarem por um período, recebem vestes para descansarem, até que o número dos seus conservos sejam mortos como eles foram. Ok? Perceberam a datação, então, que nós colocamos aqui? Então, 2023. Aí nós temos aqui a datação. Vocês perceberam que aqui também tem 2026? 2025? Vocês viram que tem uma data lá que nós lemos, que é a data para começar uma guerra entre China e Estados Unidos? Eles estabeleceram essa guerra para começar até 2025. Lembram disso que nós assistimos lá? Que nós vimos naquela matéria que nós trouxemos? Vamos lá. Vocês estão vendo isso daqui agora, ó? Ó, pra você entender o tempo que vivemos, como Deus é perfeito. Olha isso daqui. Vamos lá. Tá vendo isso, essa parte aqui? Essa parte aqui eu vou dar um zoom agora pra vocês, tá? Peguei ela separada pra gente pegar e começar a construir. Lembra que tem 3 pilares o governo do anticristo? Vamos lá? Escrevam os 3 pilares aqui. Vamos lá. Escrevam aí os 3 pilares. Aí nós temos aqui
2 guerras mundiais que já aconteceram e a terceira que está por vir, ou já estamos no meio dela e não entendemos, ok? Mas provavelmente ainda está por acontecer e estourar a terceira guerra mundial, ok? Eu vou dar um zoom nisso daqui para vocês agora. Vamos lá? Escrevam aí os 3 pilares do governo do anticristo. Para você entender uma revelação aqui incrível que Deus deu. Vamos lá? Irmãos, auxiliem-nos nesse canal para nós continuarmos aqui mais vezes. Isso aqui deu muito trabalho para construir para vocês, vocês não têm noção. Quanto tempo leva para fazer os gráficos, os desenhos, ok? Então reconheçam o nosso trabalho, ok? Valorizem esse trabalho aqui, ok? Contribua com o canal, ative o sininho, deixe seu like, curta o canal, vamos lá. Ajude esse canal a crescer, vamos lá. Único governo, única moeda e única religião, ok? Vamos lá, agora eu vou dar um zoom em tudo isso pra vocês. Vamos lá? Olha isso aqui que incrível. Ó, aí nós temos o quê? O acordo de paz, os 3 pilares do governo do anticristo, ok? Único governo, única moeda, única religião. Aí eu pergunto pra vocês, cada guerra mundial que eles instituíram, na verdade, foi tentando instituir essa base do governo do anticristo. Porque, de fato, o espírito do anticristo é o que está por trás de tudo isso. Aí eu pergunto para vocês, eles conseguiriam instituir esses 3 pilares durante o período da Primeira Guerra Mundial? Eles conseguiriam instituir os 3 pilares? O mundo estava pronto no período da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918? O mundo estava pronto para instituir esses 3 pilares? Respondam para mim. Tá vendo aqui, ó? Primeira Guerra Mundial. Eles lutavam, né? Olha, eu coloquei aqui o tipo de arma que eles utilizavam, né? Para nós termos uma base. Dentro desse contexto, na Primeira Guerra Mundial, dava para eles instituírem esses 3 pilares? Dava para instituir? Respondam para mim. Só respondam o que eu tô perguntando, amém, irmãos? Não desfoquem. Pra gente não perder aqui. Não desfoquem. Vamos lá. Segunda, eu vou falar G, né? É verdade, pra mim não ser censurado. Vamos lá, dava pra instituir? Não, não dava. O mundo não tava pronto. O mundo não tava pronto pra instituir. Ok? O mundo não tava pronto. Beleza, na segunda G mundial, onde houve as 2 explosões, Nagasaki e Hiroshima, o mundo tava pronto pra instituir os 3 pilares desse governo mundial? Tava pronto? Escrevam aí, ó. Primeira G. Escreva aí, ó. Primeira G. Aí você coloca a resposta. Igual a... Vamos lá. Igual eu coloquei aí, ó. E na segunda G? Tava pronto? Ó. Segunda G. O mundo tava pronto pra receber esses 3 pilares? Ó. Coloca do jeito que eu coloquei aí, ó. Segunda G. O mundo tava pronto pra receber os 3 pilares? Respondam pra mim, vamos lá, participem, galera, vamos lá. Aí eu pergunto pra vocês, e se houver agora uma terceira G mundial, o mundo está pronto pra receber esses 3 pilares? Sim ou não? Respondam pra mim aí. Uau, uau e uau. Assim nós entendemos a proximidade da volta de Jesus e do governo do anticristo. Uau. Entendeu? Ou quer que eu desenhe para você? Aleluia. E a terceira G? Se acontecer uma terceira G hoje, o mundo tá pronto? Igual a... Uau. Uau! Meu Deus do céu! As coisas estão muito claras diante dos nossos olhos. Essa Gs que acontece, na verdade, é uma preparação para o governo mundial. Você consegue entender? Ou seja, para instituir... Por isso que vai haver um falso acordo de paz. Por isso que eu sempre disse pra vocês, não existe paz sem antes houver uma G. Por isso que Deus vinha revelando essas coisas pra nós. Aleluia, aleluia e aleluia. Meu Deus do céu.
Então, dentro desse contexto, bom, ô Marcelão, cadê os administradores aí? Vamos trabalhar? Vamos lá? Tira esse dalma aí, ó. Não quer aprender, filho? Sai fora. Tá desenhando pra você, não quer aprender? Tchau. Vaza. Vá com o Satanás. Aleluia. Ó, a pessoa quiser causar, já bloqueia, tá, gente? Os administradores aí, Aline, galera, já bloqueia. Começou a causar, já bloqueia. Amém? Não quer aprender, deixa ele na cegueira. Vamos lá? Vocês estão comigo nessa noite? Então essa G que tá acontecendo, dentro desse contexto escatológico, o mundo hoje tá preparado para esses 3 pilares. Vocês estão comigo? E aí, quando nós vamos para Mateus 24, 33 ao 35, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá? Mateus 24, 33 ao 35 diz assim, ó. Da mesma forma, vocês, quando virdes todos esses acontecimentos, que foi que nós citamos lá atrás, guerras, rumores de guerras, epidemias, tsunamis, terremotos, todas essas coisas, quando vocês olharem esses acontecimentos, sabeis que está próximo às portas. Quando vocês observarem os acontecimentos. Aí ele diz o seguinte: com toda certeza eu afirmo a vocês, não passará essa geração sem que todos esses eventos aconteçam, se realizem. Ou seja, quando nós vemos aqueles sinais das dores de parto acontecendo, Deus está dizendo, ó, não vai passar essa geração. Tudo isso vai acontecer. Aí ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão passar. Só Deus sabe o dia e a hora exata. Então, só Deus sabe o dia e a hora. Mas o tempo da vinda, os sinais que antecedem a vinda, nós sabemos. Essa é a geração que está pronta para que Jesus volte. Enquanto o mundo está preparado para receber o anticristo, a igreja está se preparando, a igreja está se aprontando, até mesmo com essas palavras, com essas revelações, para ter um encontro com Jesus Cristo, aleluia, para ter um encontro com o noivo, aleluia, aleluia. Ou seja, vamos entender quando a Bíblia diz, então Jesus está dizendo que não vai passar essa geração. Então, quando nós pegamos as bases, nós vamos utilizar como Deus, ele foi perfeito. Entenda, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é revelação, irmãos. Revelação pura. Ou seja, as datações que nós temos, as datações das gerações, na verdade, Deus conservou através das guerras. Isso é pura revelação de Deus. Aleluia. As datações dessa circunstância da geração, da última geração, Deus revelou através da datação das guerras. Vem comigo isso daqui? Vem comigo que você vai entender isso daqui. Vamos lá? Vamos calcular. Vou colocar um compartilha aqui, só um momentinho eu já volto. Tá gostando da live? Compartilha com mais alguém. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. Fique à vontade para nos acompanhar, tanto no Instagram, nosso grupo do Telegram também está o link aqui embaixo. Escatologia na veia. Volta pro vídeo. Tá gostando da live? Compartilha com... Aleluia! Quase meia-noite. Nessa terça, às 20 horas, no Escatologia na Veia. Está preparado? Quase
Uau! Uau! E uau! Vamos lá! Então vamos examinar e vamos entender quanto dura uma geração de acordo com a palavra, para nós entendermos esses últimos acontecimentos. Vamos lá? Vem comigo, Salmo 90. Olha o que o Salmo 90 diz. Deus e os seres humanos. A oração de Moisés, homem de Deus. Vem comigo. Senhor, tu sempre tens sido nosso refúgio. Tu sempre tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia. Como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce, abre flores e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira. E o teu furor nos deixa apavorado. Olha a revelação que Moisés está tendo aqui. Isso aqui é profético, tá? Isso aqui é a parte profética que Moisés está revelando em Salmos, tá? Aí diz assim, ó. Tu põe as nossas maldades diante de ti. E com a tua luz examina os nossos pecados secretos. No verso 10. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. De repente. Olha isso aqui. Assim como diz, ó. Haverá, quando pois ouvides falar de paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição. Aí diz, de repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Verso 10 diz assim, só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam a 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflição. Olha isso daqui que incrível, irmãos. Olha isso daqui. Então está dizendo o seguinte, ó. Que então aquela geração dura 70. E aqueles que chegam até os 80 é a base de canseira e aflição. Ou seja, os últimos 10 anos, que é a representação das dores de parto. Aleluia. Não é a cronologia. Vamos lá. Conta 2023. Conta mais 10 anos dá quanto? Responda pra mim aí. 2023 mais 10 dá quanto? Responda pra mim aí. O ano da revelação. Vamos lá. Uau. 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 2023 mais 10 dá quanto, irmãos? Respondam pra mim aí. Quando ele tá dizendo aqui, ó, mais esses anos, esses 10 anos que falta pra 80, esses 10 anos que falta, eles são 10 anos que são compatíveis com canseira e aflição. Por quê? Porque são 10 anos de dores de parto. Aleluia. 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 Ô, Damião, esquece isso daí, filho. Eu já expliquei isso daí em 10 lives, mais de 10 lives, esse negócio de datação de 2030, 33. Esquece daí. Presta atenção no estudo aqui. Amém? Presta atenção aqui, esquece daí. Deus, ele é perfeito, ele é onisciente, onipresente. Você acha que Deus não conservaria as datas corretas para os gentios, irmãos? Por isso que Deus conservou até 2033. Relaxa, você que é mais apressado, espera terminar a live. Relaxa. Nem terminamos a live ainda, relaxa. Aleluia. Ou seja, esses últimos 10 anos que nós estamos fazendo o tempo contábil da graça é compatível com as dores de parto. Que a tendência às contrações daqui pra frente é aumentar. Que é compatível com o Salmo 90 no verso 10, que esses últimos 10 anos é debaixo de canseira e fadiga, de canseira e aflição. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Vocês estão comigo nessa noite? É muita revelação, você não tem noção, irmãos.
Vamos lá. Tem mais coisa, não terminamos. Vamos lá. Aí no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, nós já cansamos de ler isso daqui. Olha o que a Bíblia diz. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com a exortação, o vosso ânimo sincero. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, no último período, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda, hã? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, aqueles que creem no pré-tribulacionismo estariam vivendo num conflito a respeito da vinda de Jesus. Que levantariam zombadores dizendo: e aí? Cadê ele que não vem? Vocês não falaram que ele ia vir antes da grande tribulação? Parece que estamos na grande tribulação e ele não veio. Consegue entender a comparação que eles fazem, os zombadores? Aí diz assim, ó. Acontece que, de propósito, eles se esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra que surgiu da água e através da água e pela palavra de Deus, daquela dispensação que foi destruída no dilúvio, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Naquela dispensação do governo do conhecimento, né? Que veio a consciência, governo humano, dilúvio, que foi o juízo estabelecido sobre aquela dispensação. Eles esqueceram disso, né? Aí diz assim, ó: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam e estão entesourada e guardam para o fogo até o dia do juízo, que é o juízo estabelecido da dispensação que nós estamos, da graça, e da perdição dos homens ímpios, que é aquela geração ímpia. Assim como foi nos dias de Noé, Deus reservou os salvos na arca e os ímpios pereceram. Eles esquecem que da mesma forma, só um momentinho. Quase meia-noite. Nessa terça. Da mesma forma, eles esquecem que assim como aconteceu no dilúvio, eles esquecem que da mesma forma, Deus já estabeleceu um juízo sobre essa terra, que agora está destinada ao fogo, na última semana de Daniel, que é o juízo justamente da grande tribulação sobre essa dispensação da graça. A Bíblia já revelava essas coisas. Vamos lá? Aí diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Igual o KTX aí tá desesperado, né? Achando que o arrebatamento vai acontecer amanhã, agora. Tá desesperado, datação. Ah, não, porque é isso, porque é aquilo. Calma, relaxa. Oxi, tá nervoso? O Senhor, ele não tarda a sua vinda. Ele não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Ou seja, nesse último período que Deus ele vai tardando a sua vinda, mesmo que já cumpriu o tempo profético, ele só tarda porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Esse é o único motivo, se caso Jesus demorar um pouquinho mais além do tempo estabelecido por ele, aqui que nós já conhecemos dentro da palavra, se ele passar um pouquinho desse período, é somente por amor àqueles que ainda faltam se salvar, cumprindo aquilo que Romanos 11:25 diz, que nós sempre lemos aqui. Aquele mistério que Paulo diz, que, irmãos, para que vocês não achem que são tão sábios, eu vos conto o mistério. A teimosia do povo de Israel não vai durar para sempre, somente até que o número de não-judeus venham para Deus, cumprindo a graça, sendo arrebatados. Depois, os judeus se voltam para Jesus na grande tribulação, na última semana de Daniel.
cumprindo também esse mesmo verso de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, quando ele diz que ele não é tardio, mas ele é longânimo conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que senão todos venham se arrepender e sejam salvos. Aí ele continua dizendo no verso 10, mas o dia do Senhor, o dia, mas a geração e o tempo nós vamos entender. O dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há se queimarão, cumprindo aquilo que nós vimos lá através dessa G que tá para estourar, a terceira G. Não, isso aqui não era compatível com a primeira G mundial, não era compatível com a segunda G mundial, mas agora, se acontecer uma terceira G mundial, todos esses requisitos para os últimos dias, para a grande tribulação, já está diante dos nossos olhos. A grande tribulação praticamente está à nossa porta, ok? Aí voltando para o Salmo 90, continuando aqui, finalizando o Salmo 90, diz assim: Deus e os seres humanos, né, como nós estávamos lendo lá no Salmo 90, continuando a partir do verso 11, nós tínhamos lido até o 10, depois fomos para Pedro, diz assim: quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o seu furor produz? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcance o coração do sábio, Senhor. Olha, de novo para nós, o Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tende compaixão dos teus servos. Dá aparência aqui que Moisés ele está justamente presenciando o período que ele estava no deserto com o povo de Israel, mas a impressão profética que eu tenho aqui é que Moisés estava profeticamente falando de tipo e antítipo daquilo que de fato aconteceria na grande tribulação na última semana de Daniel sobre Israel. Eu quero agradecer, Edmel, muito obrigado, Edmel, por reconhecer o nosso trabalho e fazer com que nós estejamos aqui mais vezes, Escatologia na Veia. Lembrando, irmãos, que a sua contribuição é importante para nós. Contribua com o canal, vamos lá. Super Set, Super Stick, vamos lá. Ajude o canal a crescer. Nosso Pix também tá aqui embaixo. Nosso Pix também tá aqui no QR Code, aqui embaixo também, ó. Contribua com o canal para que nós consigamos estarmos aqui mais e mais vezes produzindo conteúdo para vocês, ok? Vamos lá? Aí ele diz então. Ele diz o seguinte: alimenta-nos de manhã com o seu amor, até ficarmos satisfeitos, para que contemo-nos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora a felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. O que eu tenho aparência aqui profética, Moisés está citando aqui o tipo, tá? Da grande tribulação perfeitamente. Imagina isso daqui acontecendo no final da grande tribulação. Imagina só. Isso aqui acontecendo no final da grande tribulação. Moisés clamando, dizendo: Senhor, agora alegra-nos. Traz alegria compatível a esses anos que o Senhor fez passarmos por juízo. Que anos? O ano de aflição da grande tribulação. Ok? Percebes que a Bíblia está recheada de tipo e antítipo? Apesar de ele estar citando aqui a respeito daquilo que eles passaram no deserto, né? A respeito da saída do Egito, a respeito daquilo que eles ficaram no deserto durante aquele período, né? E depois a entrada na Terra Prometida. Isso aqui também é compatível ao final. Imagina os 144 mil dizendo isso daqui para Deus: Senhor, obrigado por nos salvar. Nós reconhecemos que você é o Messias, né? Que você é o Filho de Deus. Agora traz-nos a felicidade compatível com a tristeza que passamos nesses últimos 7 anos. Imagina. Consegue entender como a Bíblia é perfeita? Como a Bíblia tá cheia de tipo e antítipos? Eu quero agradecer, Thales. Muito obrigado, Thales, por contribuir com o canal e fazer com que nós estejamos aqui mais vezes. Escatologia na Veia. Muito obrigado, Thales. Em nome de Jesus, muito obrigado por reconhecer o nosso trabalho. Consegue entender? Aí no verso 16 assim, ó: que os seus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Quem são os descendentes daquele que Moisés estava clamando? Justamente as tribos de Israel, que eram descendentes dos patriarcas, que é justamente as 12 tribos, que possivelmente é compatível também com os 144 mil. Uau! Percebe-se que o profeta, quando está visualizando e profetizando, ele está fazendo coisa transcendente ao seu tempo. Moisés está dizendo aqui, é um período lá em Salmos. E isso aqui é completamente compatível ao final da grande tribulação também. Olha isso aqui.
Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dai-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dai-nos sucesso em tudo. Moisés clamando e dizendo a Deus. Aí lembra que nós temos aqui, novamente eu volto. Vamos lá? Os 3 pilares do anticristo. Vamos recapitular? Vamos lá? Lembrando que a sua contribuição é muito importante pra gente. Vamos lá? É muita revelação, gente. Muita revelação. Vamos lá. Primeira G mundial. Era compatível a esse governo mundial que vai se instaurar os 3 pilares? Não. Xizinho aqui, ó. Segunda G mundial. Era compatível? Não. Xizinho aqui. Terceira G mundial. Era compatível? Sim. Agora é compatível. Falou que não passaria essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, as 3 Gs mundiais têm que acontecer dentro de uma geração. Limite. Uau. Vamos calcular isso aqui então? Nós temos o final da última G mundial que teve. Qual que é o final? 1945. E nós sabemos pelo Salmo 90 que uma geração, o limite dela é 80 anos. Então faço o quê? Eu pego 1945, que foi o final da segunda G mundial, e coloco o limite em que a terceira G mundial tem que acontecer. Uau! Vamos lá! Vem comigo nisso aqui! Vamos lá! 1945 mais 80, que é o tempo limite, uma geração, a terceira G mundial tem que acontecer até 2025. Uau, uau e uau. Meu Deus! Nós lemos aquela matéria? Vocês leram aquela matéria comigo lá que os próprios analistas estão falando a mesma coisa? Que existe um plano dos Estados Unidos para entrar em guerra com a China até 2025. E as datas bíblicas é compatível completamente com essa data também. Meu Deus! Vocês estão comigo ou não? Hã? Aí vocês lembram que Deus, ele diz assim, ó, ele não tá demorando a sua vinda, mas ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Nós continuamos mantendo o data limite de 2033, porém, mas que, entretanto, se passar de 2025, irmãos, é porque Deus tá dando um tempo a mais. Mas o tempo limite para estourar essa guerra de uma forma catastrófica, para ver o acordo de paz, nós podemos colocar o relógio dessa forma agora, ó. Os mais acelerados aí, ó. Ó, os mais acelerados, nós finalizamos assim. Vamos voltar? Vamos lá. Lembra do relógio anterior? Vai, o relógio anterior. Vamos colocar novamente, ó. 2023, que é a data que nós estamos. Tempo limite, 2033. Olha como as datas são perfeitas. A grande tribulação começando em 2033... mais 7 anos, 2040, terminaria a grande tribulação. Ou seja, o arrebatamento aconteceria dentro desse meio termo da graça aqui, ó. Avivamento e arrebatamento. Ok? Porém, mas que, entretanto, lembra que eu sempre disse pra você, gente, o tempo limite pode ser até 2033 menos 7, porque a grande tribulação pode começar subtraindo 2033 menos 7. Eu atualizo o relógio dessa forma, para os mais acelerados aí, ó. Nós vivemos com base nessas duas hipóteses agora. Eu atualizo o relógio assim. Ó. 2033, 2023, que nós estamos. Se 2025 termina a geração estabelecida por Deus e a terceira guerra mundial tem que acontecer até 2025, ou seja, o tempo nosso limite da igreja seria 2026. 2026 mais 7. Meu Deus! Olha isso daqui. Os mais acelerados aí que não esperam o estudo acabar. Vocês estão comigo ou não? Aí 2026
Mais 7 anos, chegaríamos no tempo limite. 2033, que é a grande tribulação, terminaria em 2033. Uau! Uau! E uau! Expressa o seu entendimento disso aqui através do emotion, vai. Vamos lá. Conseguiram entender isso aqui, as datações? Porque estamos em 2023, nas dores de parto. Deus falou que não passaria essa geração sem que tudo acontecesse. Aquilo compatível às dores de parto. São todos esses sinais. Ou seja, a geração termina em 2025 para 2026. Que é justamente compatível. 2033 menos 7. Que são 7 anos da grande tribulação. Ou seja, o tempo limite da igreja seria 2026. E o tempo limite do homem na terra do juízo até 2033. As datas batem perfeitamente o tempo da vinda de Cristo como última geração. Uau! Uau! Meu Deus! Vocês estão comigo nessa noite? Vocês estão comigo nessa noite? Uau! Esse relógio pra mim foi impactante, esse desenho. Só não entende quem não quiser. Por isso nós estamos vendo as profecias aceleradas. Por isso nós estamos vendo os 3 pilares do governo do anticristo preparado, né? Hoje, se acontecer uma terceira G, a Terra está pronta para receber o governo do anticristo. Lembra disso aqui? Se hoje acontecer, a Terra estava preparada na Segunda Guerra Mundial? Não. A Terra estava preparada para os 3 pilares na Terceira Guerra Mundial? Não. Deus falou que não passaria essa geração sem que tudo isso acontecesse. Final da Segunda Guerra Mundial, 1945 mais 80, 2025. Que é compatível com esse conflito que eles querem desenrolar até lá. E hoje o mundo está pronto para receber esses 3 pilares. Por isso que Jesus está preparando a igreja para ter um encontro com ele. O anticristo preparou o mundo, os ímpios, para ter um encontro com ele. Mas Deus também está nos preparando. Estamos clamando no deserto dizendo, ó, se Jesus não voltar até 2026, ele volta até 2033 para nós. Essa é a data limite, em que as dores de parto duram até 2033. Se passar de 2026, pode crer que Jesus vai voltar nesse intervalo. 2026 e 2033. Ok? A grande tribulação vai começar. Ou Jesus pode voltar se as coisas de fato forem acelerando da forma que está, né? Lembra que esses últimos 10 anos seria compatível? Se nós pegarmos, vamos lá, pegarmos os últimos 10 anos de 2025, pega aí, 2026 menos 10 dá quanto? Vamos lá? Vou colocar aqui. 2026 menos 10. 2016 daria, mais ou menos. Seria mais ou menos ali quando os últimos 10 anos começou a acelerar os conflitos. Tipo assim, as dores de parto começaram a acelerar. Eu quero agradecer, Rodrigão, muito obrigado, Rodrigão, por contribuir e fazer com que nós estejamos aqui mais vezes. Temos muito trabalho pela frente. Por isso que eu disse pra vocês que o avivamento pode acontecer a qualquer momento, dentro desse intervalo, ok? Aí vivemos um período de normalidade, né? Lógico que as dores de parto vão aumentando, porque os últimos 10 anos são aqueles cansaço e fadiga, como a Bíblia diz, né? Então, ou seja, as contrações. Por isso que ele diz, só os mais fortes. Vamos lá. Esqueci de falar isso com vocês. Vamos ver se isso aqui é compatível? Vamos ver. Deixa eu colocar aqui pra vocês, novamente. Deixa eu ver aqui qual que era o... Aqui. O verso 10. Salmo 90, verso 10. Vamos ver se é compatível. Olha isso aqui, ó. Só vivemos 70 anos. Vamos contar dentro dessa última geração. E os mais fortes chegam aos 80.
Possivelmente eles não estão considerando justamente dessa forma. O mundo é conhecido hoje antes da pandemia e pós-pandemia. Aqueles que foram mais fracos, que foram vulneráveis, pereceram durante o período da pandemia, e os mais fortes foram aqueles que passaram pela pandemia. Consegue entender que o mundo pode ser contado exatamente dessa forma, antes e pós a pandemia? Porque antes da pandemia o mundo era um. Pós-pandemia o mundo era outro. Ok? Que nós podemos considerar. Ou seja, os mais fortes são aqueles que passaram pela pandemia, só que agora, a partir deste momento da pandemia, esses últimos anos são anos de canseira e de aflições. Tudo o que está acontecendo nos últimos dias agora é compatível justamente com essas características que a Bíblia relata. Vamos lá? Nosso Pix está aqui embaixo para contribuições. Nosso QR Code também. E eu peço para você, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe essa live com mais alguém. Com certeza, essa foi uma das lives que nós viemos construindo ao longo deste último ano. E essa foi uma das lives mais esclarecedoras que nós temos até agora. Lembrando que Jesus, ele pode ir adiando esses tempos, ok? Mas nós devemos ficarmos ligados nesses tempos, sabendo que, de fato, somos a última geração. Por isso estamos vendo os 3 pilares do anticristo formado diante dos nossos olhos. Não tem como discutir, ok? E cada dia mais nós vamos ver esses termos sendo utilizados na televisão, nos noticiários, nos jornais, de uma forma muito mais clara. Falando a respeito de único governo, falando a respeito de única religião, de uma única moeda daqui pra frente, porque Deus está nos dando esse entendimento agora. Então quer dizer que justamente essas coisas começarão a acontecer como nunca vimos antes. Escatologia na veia. Uau, uau e uau.